Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus amados irmãos, hoje é o nosso 19º dia de uma vida com propósito. E o tema de hoje, meus irmãos, é cultivando a comunidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Ei, mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Carlos Servo de Cristo, amém? Deixem o seu like, meus irmãos, no vídeo. Comentem como está sendo essa experiência, essa vida com propósito. Comente, deixe um comentário. Se você se já houve alguma diferença, alguma mudança em suas vidas, se o agir de Deus já está se concretizando na vida dos irmãos, das irmãs, comentem, deixem no comentário, amém? Deus abençoe a todos. 19º dia, cultivando a comunidade. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta, que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados, se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honradamente. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Meus amados irmãos, a comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre crentes, meu irmão. Mas ele processa isso através de escolhas e compromissos. Compromissos que fizemos, né? Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Ele fala: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário, meu irmão, tanto o poder de Deus quanto ao nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos, né? Então carecem das habilidades relacionais necessárias e verdadeiras comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar, a se relacionar com outras pessoas da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida. Paulo mesmo escrevo-lhe essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família, meu irmão, é a igreja. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunhão amorosa, com uma comunhão verdadeira em seu grupo pequeno, a classe de escola dominical, por exemplo, ou a igreja mesmo, será necessário, meu irmão, você fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Primeiro, formar uma comunidade exige sinceridade. Você deve ter uma grande dedicação e falar a verdade de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto, embora esse assunto seja muito mais fácil. Permanecer em silêncio enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprio e aos outros com alguma prática pecaminosa. Essa não é a atitude de amor a ser tomada. Meus irmãos, poucas pessoas podem
contar com alguém que as ame o suficiente para dizer-lhe a verdade, mesmo quando a verdade machuca, meu irmão, mesmo quando a verdade machuca. Então continuam em caminhos de autodestruição. Nós frequentemente sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio ao grupo, enquanto a vida de um membro desmorona, está acabando a vida do membro. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma comunidade sem sinceridade. Salomão mesmo disse: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Algumas vezes, meu irmão, isso significa importar-se a ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Paulo diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Meus amados irmãos, muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por terem receios de conflitos. Toda vez que uma questão vem à tona e pode causar tensão ou desconforto, é imediatamente encoberta, a fim de preservar uma falsa sensação de paz, né? Aconteceu comigo há pouco tempo atrás, né? Aconteceu uma cena de desconforto dentro da igreja, né? E imediatamente vieram e abafaram o caso, né? Encobertaram o caso, né? Mas os panos quentes intervêm e tentam aplacar os ânimos, né? O assunto nunca é resolvido e todos vivem em uma frustração, sabe, dissimulada. Todos sabem o problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos, onde florescem a fofoca. A solução de Paulo era direta: chega de mentiras, chega de fingimentos, fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, seja na sua igreja, depende da fraqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento, até que vocês se importem o suficiente para confrontar e solucionar os obstáculos encobertos. Jamais, meu irmão, jamais ficarão íntimos uns dos outros. Quando um conflito é tratado corretamente, crescemos em intimidades uns com os outros. Ao enfrentar e resolver nossas diferenças, a Bíblia diz, meu irmão, no final as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Fraqueza não é a licença para dizer o que você quer, onde quiser e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo para um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda falar uns aos outros na igreja como os carinhosos membros da mesma família. Não repreenda esperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Trate o jovem como irmãos, as mulheres idosas como a mãe e as moças como as irmãs. Lamentavelmente, meus irmãos, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo teve de repreender a igreja de Coríntios pelo seu código
de silêncio passivo, ao permitir a imoralidade em sua comunidade, visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema. Ele disse: vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que isso vá embora por si mesmo. Exponha a situação e lidem com ela. Melhor a desolação e o constrangimento do que a condenação. Vocês deixam isso passar como sendo algo pequeno, mas é tudo menos pequeno. Não deveria agir como se tudo estivesse tranquilo, não, meu irmão. Quando um de seus companheiros cristãos é promíscuo ou delinquente, é impertinente com Deus ou indelicado com os amigos, quando se embebedam ou se tornam gananciosos e vorazes, vocês não devem simplesmente concordar com isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável. Não são responsáveis. Não sou responsável pelo que fazem os de lá fora, mas não teríamos algumas responsabilidades por aqueles de dentro da nossa comunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com o seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia nos diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de reunir. Hábito é algo, meu irmão, que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Você tem de passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. E por isso que a comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é usado normalmente para ouvir uma música, um louvor, uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade. Não. Mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando você não tenha vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos, meu irmão, se reuniam todos os dias, regularmente. Eles adoravam juntos no templo todos os dias. Eles reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições, e com grande alegria, meu irmão, grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um grupo pequeno ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, o qual inclua as 9 características da comunhão bíblica. Partilhemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não fofocaremos, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade. Constância. Prioridade é constância. E esses
São os 9 princípios, 9 características que precisa ser incluída numa comunhão, numa comunidade, num grupo. Quando você olhar a lista de características, torna-se evidente o motivo por que comunhão é tão rara. Independência é rara, e ela significa desistir de nossos individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta largamente os custos e nos prospera para o céu e nos prepara para o céu. Então, meu irmão, essa é a mensagem do nosso 19º dia de uma vida com propósito. Que mensagem poderosa, né? Olha, isso é cultivar a comunidade, ser sincero, é fazer as coisas com respeito ao próximo, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus os encha de prosperidade, de força, de fé. Que tudo que vocês almejam venham se concretizar na vida de cada um dos irmãos. Amém? 19º dia. Uma vida com propósito. Quero deixar aqui um tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. É para refletir, meu irmão. Reflete. Eu quero deixar também um versículo para memorizar. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Significa que temos de dar nossa vida pelos outros crentes. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Uma pergunta para você meditar, meu irmão. Como posso hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno e em minha igreja? Medita. Amém? 19º dia de uma vida com propósito. É bênção na sua vida, meu irmão. Receba, toma posse. Amém? Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Estamos juntos nesse propósito, meu irmão. São 40 dias. E vai ser 40 dias de um começo, de uma vida eterna, de uma vida repleta, de uma vida inteira de propósito. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Não esqueça, meus irmãos, deixa o like no vídeo, amém? Deixa o like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe, comente, acione o sininho de notificação, amém? É só digitar Carlos, servo de Cristo, amém? Deus abençoe a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.